Tão simples, tão idiota, que é genial. Vou ver se eu consigo, né, rapaziada? Não sei, né, se eu posso abrir essas informações para vocês, porque é uma informação da Alfa. Aí, rapaziada, já cortou o cabelo, deixei só o bigode grosso. Agora eu tô parecendo aqueles cara brabo da Rota. É eu agora, entendeu? Mudei um pouco o estilo aqui. Sei não, viu? Mas eu gostei do bigodinho, hein? Agora eu tô com cara de mal. Mas falando pra vocês, rapaziada, de business, né? Business, que é o que vocês gostam, que vocês querem saber o segredo de tudo. O segredo da vida, do sucesso. Falando um pouco de business, do que a gente estava falando lá no carro, lá, eu e o Daniel, que a gente acredita que seja muito importante, que é o relacionamento com o cliente. Da onde que vem essa ideia, rapaziada? Essa ideia vem de um cara que é da Alfa, que eu acredito que é o cara mais brabo da Alfa, que faz toda aquela operação lá, ser saudável e se sustentar e faturar milhões todos os meses de forma organizada, que é o Pedro Dias, que ele é lá o CEO, sei lá direito, mas ele é o brabo operacional, ele que comanda o maior time da Alfa, que é o time operacional. Para vocês que não sabem, rapaziada, a pior parte de uma agência de marketing é a operação, rapaziada. Porque, como é prestação de serviço, quanto mais você vende, mais você se lasca para dar conta dessa demanda. Então, esse maluco, que é o Pedro Dias, ele fez uma coisa tão simples, rapaziada. Tão simples, tão idiota, que é genial. É uma coisa chamada jornada do cliente. É isso mesmo, o cara ele desenhou toda a jornada do cliente. E a parada é tão simples, tão idiota, rapaziada, que eu falei, meu Deus, que coisa idiota, que coisa simples. Simples, e é tão simples que é genial que dá até raiva de tão genial que é. Por quê? Com essa parada que é essa jornada do cliente, você pode pegar qualquer retardado na rua, qualquer idiota, e colocar ele dentro da sua operação, porque se ele seguir essa jornada, o cliente tem 90% de chance aí de dar resultado e de renovação. Porque essa jornada, ela faz uma coisa simples, que é manter um relacionamento com o cliente. E o melhor, no time certo. Então nessa jornada tem tudo escrito, certinho. O que é que você vai fazer na primeira semana, o que é que você vai fazer na segunda, na terceira, na quarta, quinta, 11ª, 13ª, tudo desenhado. Você só tem que simplesmente olhar essa jornada e seguir ela. Qual que é o dia certo para você fazer a reunião de alinhamento, mandar os dados, fazer uma ligação ali para o cliente, vender o produto, tudo, rapaziada, tudo desenhado nessa jornada. Depois, se vocês quiserem até, eu consigo. Vou ver se eu consigo, né, rapaziada? Não sei, né, se eu posso abrir essas informações para vocês, porque é uma informação da Alfa. Mas eu posso tentar. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários. Mostra essa jornada para mim, que aí eu mostro para vocês. Então, todo o meu operacional, que eu acredito que vai me fazer faturar uns milhões, eu vou basear todo o meu operacional nessa jornada. Que foi desenhada aí pelo Pedro Dias, né? Tem que dar os méritos pro cara, porque o cara realmente é o brabo, e eu acho que ele é o mais brabo da Alfa. É esse maluco aí. E não se engane, só porque é o básico, é algo simples que é fácil de seguir. Por quê? Porque, rapaziada, a maioria das pessoas, elas querem um milagre, elas querem o furo de notícia, aquele segredo que vai fazer elas ficar milionário. E, rapaziada, eu já falei isso pra vocês em outros vídeos. O que vai te deixar rico, milionário, bilionário, é você fazer uma coisa simples. Faça o básico muito bem feito. E essa jornada, rapaziada, é a prova disso. É você fazer o básico muito bem feito no time certo. Porque você, além de fazer bem feito, você tem que fazer no time certo. Porque se você faz as coisas fora do time, é 90% de chance das paradas dar errado, entendeu? Então, você tem que ter uma coisa chamada time. Beleza? E dando, né, já que a gente está falando aí de coisas geniais da Alfa, vamos dar uns méritos também para os outros sócios, né? Eu vou falar aqui cada coisa aqui que eu acho que seja, né, genial, simples e genial de cada sócio, né? Tem o Atos, que é o CEO Master brabo da Alfa, né? Que ele fez uma coisa simples, rapaziada, também, que eu acho que representa grande parte do sucesso da Alfa aí, e é o que vai fazer a Alfa alcançar o planejamento deles aí, que é faturar
uns 60 milhões esse ano, de 2026, que é o ano do caos, que foi dar propósito à galera da Alfa. O maluco é absurdo, rapaziada. O maluco pegou um monte de louco, retardado, e deu propósito pra esses caras, rapaziada. Por quê? Pra vocês que não sabem, a vida do empresário, rapaziada, é uma vida meia vazia. Porque depois que você ganha dinheiro, mesmo você ganha dinheiro, você continua às vezes meio vazio, né? Então esse cara pegou uns caras retardados, sem talento nenhum, louco, e ele deu uma coisa chamada propósito, rapaziada. Se vocês aí verem, chegar aí no escritório da Alfa, você vai ver que a maioria dos caras lá não tinha perspectiva de nada assim, rapaziada. Era uma galera simples, que na maioria das vezes foi treinada ali pela Alfa, não era uma galera que tinha talento, que já era do mercado. Eles pegou, treinou, deu um propósito pra essa rapaziada, pra esse monte de louco, maluco. E esses doidos, rapaziada, estão dominando o mundo, entendeu? Os caras estão ficando geniais. E o melhor é que é totalmente fiel à cultura implantada aí pelo Atos, beleza? E não menos importante, o brabo comercial, que é o Guga. O Guga, cara, ele faz uma coisa tão idiota e simples, que é, ele entendeu que mais importante do que vender de estratégia é geração de demanda, rapaziada. O Google ele é focado em geração de demanda de lead, independente do tipo de lead, de quem que é o lead. Ele simplesmente gera uma demanda absurda de lead para o comercial dele. Então não importa, rapaziada, qualquer louco, retardado que ele jogue lá no comercial vai vender, porque a demanda de lead é tão absurda que não tem como você não ficar bom no comercial, porque você tá sempre atendendo, sempre fazendo call, sempre respondendo. Então a demanda de lead, de oportunidade é tão alta e ele tá tornando essa demanda tão barata para eles que o comercial da Alfa não fica dependendo tanto da genialidade do vendedor. Então é isso, rapaziada. É isso aí que eu acho que fez a Alfa se tornar essa empresa aí a maior do ramo gastronômico da América Latina. Essas coisas aí tão bestas que são geniais. Que é, Pedrão transformou uma operação tão simples que qualquer idiota consegue operar. Atos, ele deu propósito, não é só dinheiro, ele deu propósito aí para um monte de louco retardado, sem perspectiva nenhuma, que são extremamente fiéis a ele e à cultura dele. E o Guga, ele faz uma geração de demanda tão alta pro comercial que é impossível o comercial não vender. Ah, e tem mais, e não menos importante, né? Para bater esses 60 milhões que ele quer esse ano, agora entra um outro cara aí, que o cara é absurdo, que é o Samuel Lacerda. Que eu não sei se os caras fez de propósito, se os caras realmente são gênios ou se eles simplesmente acertam as coisas, entendeu? É sorte. Que os caras, em vez de o Samuel Lacerda, rapaziada, pra quem não sabe, ele é o cara responsável aí pela expansão da Alfa, né? Que é a venda das franquias, de gerenciar essas franquias. Em vez dos caras, né? Que os caras tá milionário, tá cheio de grana. Em vez dos caras pegar um cara que é especialista em franquear, o que os caras fez? Os caras pegou um cara que era um ex-franqueado, era franqueado, né, de uma das grandes agências, e colocou o cara para franquear. O que eu quero dizer com isso, rapaziada? Que o cara que é responsável por fazer a expansão da Alfa, a especialidade do cara em si não é vender franquia, não é a expansão em si. A especialidade do cara é saber como que uma franquia funciona. Por quê? Porque ele já teve franquia de uma das maiores agências de marketing do Brasil atualmente. Então, cara, ele entende muito mais a dor do franqueado, que é a gente, do que a dor da franquia. Porque se você for franquear a sua empresa aí, você vai ver que tem várias dores que a franqueadora também sofre, né? Que é a questão de padronização, de expansão, de ter todo um controle, um monte de coisa, certo? E o franqueado tem as dores deles. Então os caras, não sei qual que foi a loucura dos caras, que os caras, em vez de puxar a corda para eles e colocar um cara extremamente especializado em franquear, em expansão, os caras pegou um cara que era um franqueado de outra agência. E o cara, ele puxa muito mais pro lado do franqueado, certo? Porque ele entende a dor ali do franqueado, porque ele é um ex-franqueado, do que as dores em si da própria franqueadora. Então eu não sei se isso
foi algo isolado, né? Ou se ele dispensou. Então, eu acredito que vai dar muito certo, porque o Samuel Lacerda, ele entende muito a dor do franqueado ali. Ele sabe onde que o calo aperta, então ele puxa muito pro franqueado. Então, a operação do franqueado, provavelmente, vai ser uma operação saudável, porque o cara, que é o master, o brabo, ele entende essa dor do franqueado. Então, ele consegue puxar muita coisa pro franqueado, consegue ter um bom relacionamento com os franqueados e orientar os franqueados muito bem, porque ele já foi simplesmente um franqueado. Então, eu não sei, rapaziada. Simplesmente eu não sei se tudo isso que os caras faz é sorte ou se realmente os caras é fora da curva aí, é de outro mundo. Fechou? Então é isso. Continua seguindo o canal. Aqui embaixo tá meu Instagram, qualquer coisa. Chama lá, beleza? Que eu sempre vou mostrando minha rotina. Eu não sou o cara mais inteligente do mundo. Se vocês querem seguir um cara que é extremamente inteligente, que fala tudo bonito, gostoso e legal, vai sim. Tem vários aí na internet, rapaziada. Tem a própria galera da Alfa aí, os brabos, que os caras são inteligentes pra caralho. Tem Alfredo Soares, Flávio Augusto, velho, tem uma par. Quer me seguir? É isso aí, rapaziada. Rotina simples, vida simples, argumentos simples. E esse ano aí eu vou faturar uns milhãozinhos, tudo de forma simples, rapaziada. Fazendo o básico muito bem feito. Fechou? Tamo junto, bora pra cima. Segue lá no Instagram e curte o canal.